está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Boa noite, igreja. Muito bom estarmos aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui presencialmente, tanto vocês que nos acompanham virtualmente. Sejam muito bem-vindos. Que a graça de Deus esteja com vocês. E vou iniciar orando, então me acompanhem. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de virmos em sua casa e entoar louvores a Ti, Senhor. Muito obrigada porque a cada segundo do nosso dia o Senhor fala aos nossos corações de cada forma especial a cada um, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, Senhor, o Senhor nos acompanhou e nos fez com que pudéssemos estarmos aqui hoje, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Tem uma leitura bíblica que a gente vai fazer,
Salmos 98. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade, para que com a casa de Israel todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exaltem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e junto cantem de júbilos os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com a justiça e os povos com retidão. Amém. Agora eu passo a palavra para o Magela, que nos irá dirigir ao louvor. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Dá uma volta aí, ó, no teu corpo assim, ó, e dá um legal aí, um ok pro irmão. Fala assim, irmão, que bom que você está aqui, que bom que você chegou, isso. Dá um ok aí, ó. Gesticulando assim, a gente não pode abraçar, né, irmão? E nem pode pegar na mão ainda, em nome de Jesus, né, pastor? Mas a gente pode fazer um ok assim, ó, bem legal para ele aí, irmão, boa noite, que bom que vamos celebrar, que bom, pastor Marcelo, que vamos celebrar o Senhor Jesus, amém? Vamos levantar as mãos para os céus e aplaudir ao Rei dos Reis, agradecer pela vida, por tudo aquilo que Ele é em nós. Obrigado, Pai, pelo alimento desse dia de hoje. Obrigado, Pai, porque se estamos aqui, é permissão Tua. Obrigado porque chegamos na noite, Deus, para Te adorar. Chegamos na noite, Deus amado, apesar, Deus, do desafio, da luta do dia a dia, para Te adorar, Pai. Obrigado por cada livramento que nós não vimos, que nós não percebemos, mas a Tua mão de poder nos trouxe, Deus amado, até a Tua casa, no nome de Jesus, amém? De todas as tribos, povos e raças, muito virão Te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
bendito. Bendito seja o Santo Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Nós estamos na presença do Senhor Jesus, amém? Se é para Jesus, querido, é mais forte, aleluia. Se é para Jesus, é bem alto, querido, sabe por quê? O Senhor Jesus está à procura de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu e você estamos aqui porque nós entendemos isso, entendemos a necessidade de adorá-lo, a necessidade de viver a totalidade todos os dias e dizer: Senhor, eu quero permanecer na tua presença, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. A igreja vai declarar: só pra te adorar, só pra te adorar e fazer, Deus, e fazer teu nome grande e te dar, Senhor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos reunidos, Deus, nesse lugar para continuar, Deus amado, proclamando o teu reino. Continuar, Deus amado, proclamando as boas novas do Senhor Jesus. Cante, igreja, declare: os reinos se abalam. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Para dizer que tu és Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Declare mais uma vez, as mulheres cantando e adorando. Teu reino se abalou, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Homens, para dizer que tu és o Senhor. Toda a igreja declare: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
Você vai cantar com toda a tua alma, com todo o teu coração essa noite, declarando ao Rei dos Reis sobre a tua família, sobre a tua vida, querido. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, cante mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode cantar, declarando com toda a tua alma. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Somos nós, Deus, o teu povo. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. a tua igreja te adora. Tua igreja. Você pode sair do teu lugar nessa hora, querido, enquanto nós vamos estar continuando o instrumental desse louvor. Colocar a tua oferta. E você que está aí do outro lado, na telinha, você pode acompanhar aí as redes sociais e colocar o teu dízimo, a tua oferta diante do altar do Senhor Jesus. Pode sair do teu lugar, em nome de Jesus, e colocar a tua oferta diante do altar do Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 O pastor pode...
Sofia. Amém, irmãos? Vamos orar? Você que nessa noite quer consagrar, além do seu dízimo, sua oferta, sua própria vida, você que está presente aqui, pode se colocar de pé onde você está. Você que está nos acompanhando pela internet, você também pode nesse momento colocar-se diante de Deus e juntos nós vivemos esse tempo de consagração. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite viver nessa noite uma oportunidade ímpar de estar aqui na tua casa para poder nos consagrar ao Senhor, para poder dizer que tudo que é nosso, tudo que fazemos, antes de ser nosso e antes de fazer o que fazemos, é do Senhor e pertence ao Senhor, e é o Senhor o responsável por aquilo que somos e fazemos. Por isso, nessa noite, queremos consagrar as nossas vidas, as nossas famílias. Senhor, nesse tempo, queremos consagrar a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e pedir ao Senhor que continue agindo sobre as suas vidas, para que eles sensíveis estejam à tua voz, para que eles, ó Deus, submissos estejam aos teus propósitos, e que juntos possamos, ó Deus, ver nesta geração a importância de buscar mais e de temer mais ao Senhor. Nós queremos nessa noite consagrar a vida dos nossos aniversariantes, queremos consagrar diante do Senhor a vida daqueles que contribuíram sua oferta com seu dízimo, aqui presencialmente, online, e queremos, ó Deus, diante de Ti, continuar consagrando o nosso coração ao Senhor, para que Ele sempre seja ouvinte, obediente, praticante, submisso ao Senhor. Nós assim consagramos essas ofertas, esses dízimos, consagramos o propósito que o Senhor tem sobre a constituição do Teu reino aqui na terra. Te pedimos agora, pela ministração desta palavra, que o Senhor use a vida do pastor Roberto para nos alcançar nessa noite e que possamos mais uma vez, através da sua instrumentalidade, sermos abençoados por essa palavra tão rica do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, pastor Roberto está com a palavra. Obrigado. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja alcançando nossos corações, nossas vidas, nossas famílias e nos abençoando neste momento. Eu sei que a expectativa dos irmãos é de estar ouvindo o pastor Edson neste momento, mas, sem dúvida, meus irmãos, o nosso Deus vai nos falar, vai trazer aos nossos corações aquela mensagem que nós tanto precisamos. Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 4 até o verso 14. Filipenses, capítulo 3, do verso 4 até o verso 14. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que
sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas persigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que está diante de mim. O último verso. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, este texto ele fala sobre uma decisão muito importante do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a nossa vida, ela é recheada de decisões, porque na vida nós tomamos decisões todos os dias. Paulo, ele, neste texto, está tomando uma importante decisão. Quais são elas? Paulo diz que ele abriu mão. Do que Paulo abriu mão? Paulo abriu mão do seu status. Irmão, nós verificamos nesse texto que Paulo, ele possuía uma posição política muito importante, posição social, uma posição religiosa privilegiada. Mas ele diz que ele abriu mão de tudo isso. Ele deixou tudo isto. Ele abriu mão, portanto, do seu status, da sua religiosidade. Ele abriu mão dos seus lucros. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão, meus amados, de tudo que era valores materiais. Paulo abriu mão. E ele encontrou a pérola de grande preço, que é muito mais expressiva do que tudo isso, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, além de tomar a decisão de abandonar determinadas coisas, ele disse que ele esqueceu dessas coisas. Meus irmãos, não é fácil abrirmos mãos de determinadas coisas. Há privilégios nesta vida que é muito complicado para nós abrirmos mão. Nós estamos vivendo um momento político no nosso país muito difícil, não é isso? Muito difícil. Mas nós precisamos estar orando para que Deus continue abençoando a nossa pátria,
há muitas decisões a serem tomadas, há muitas coisas que precisam ser deixadas para trás, e nós precisamos estar atentos a isto, rogando a Deus que Ele dê ao nosso país a possibilidade de sempre avançar. Mas um fato interessante, meus irmãos, é na vida espiritual. Nós às vezes ficamos olhando para as pessoas aí fora e esquecemos de nós. O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso abandonar? Nós precisamos fazer uma avaliação constante da nossa vida e verificarmos o que eu preciso abandonar. No relacionamento familiar, há alguma coisa que eu preciso deixar? Na minha vida social, há alguma coisa que eu preciso abandonar? No relacionamento escolar, nossos jovens e adolescentes, quantas influências, o que você precisa abandonar? Há coisas que muitas vezes nos apresentam como algo importante, que todo mundo faz, que todo mundo quer, mas nós precisamos entender que nós somos novas criaturas e nós precisamos abandonar determinadas coisas. Há coisas que nós temos que abrir mão para termos uma vida de profunda e leal comunhão com o nosso Mestre. De que você está abrindo mão? O que você está deixando para trás? Paulo disse que ele, no verso 13, ele diz que ele esqueceu algumas coisas. Esse esquecimento aqui não é uma amnésia, mas é um lembrar sem apego. Esse esquecimento aqui é um lembrar, mas sem permitir que essas coisas influenciem a sua vida. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, de que muitas pessoas tentam nos influenciar negativamente. E nós precisamos esquecer essas coisas. Nós precisamos abandonar essas coisas. É uma recomendação do apóstolo Paulo. De que Paulo não queria se lembrar? Do que ele queria esquecer? Meus irmãos, das coisas ruins que ele praticou, das coisas inúteis que ele muitas vezes realizou, e ele quer esquecer essas coisas. Mas às vezes, irmãos, há pessoas que querem apegar a essas coisas do passado. O passado muitas vezes se torna algo muito influente na vida de determinadas pessoas. Há pessoas até que vivem o passado. Há poucos dias estava compartilhando com os irmãos aqui no nosso culto, estava dizendo que tem pessoas que resolvem ir morar no passado, viver no passado. Há pessoas que querem dirigir a sua vida olhando no retrovisor. Vai bater, vai ter um acidente sem nenhuma dúvida. Por isso nós precisamos esquecer o passado. Nós não devemos estar profundamente ligados ao nosso passado. Nós precisamos nos desvencilhar. O perigo de nos envolvermos com coisas que ficaram no passado, a Bíblia revela no capítulo 19, ali de Gênesis, do verso 17 até o verso 26, o fato da esposa de Ló. A família de Ló saiu de Sodoma, mas a recomendação era não olhar para trás, era esquecer o que ficou para trás, era esquecer o passado. Mas a esposa de Ló, ela
olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Há muita gente transformando-se em estátuas, porque estão paralisados por olharem, por viverem o seu passado. Vamos deixar o passado, vamos viver o presente e planejar bem o nosso futuro. É claro que nós, do passado, devemos apenas tirar boas lições. Se nós erramos, nós não devemos praticar mais aqueles erros do passado, mas não ficarmos presos a um passado. Jesus diz em Lucas 9,62, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Há uma história muito contada, sobre esse texto, que o lavrador, ele estava arando, mas de repente ele verificou que a linha não estava reta, porque o lavrador que trabalha com arado, principalmente o arado com boi, antigamente era muito usado, ele fixa um ponto e vai orientando o boi naquela direção. E diz que determinada pessoa, ela fixou um ponto e começou. Quando chegou lá, verificou que a linha estava curva. É que ele fixou o seu ponto num outro boi que estava pastando. E à medida que o boi ia pastando, o boi ia andando. E aquela linha ficou torta. A nossa vida, ele não olhou para o passado, para o que estava atrás, mas o seu ponto de fixação não era o recomendável. Muitas vezes na vida, nós não olhamos para trás, mas onde nós estamos fixando o nosso olhar? Paulo vai falar sobre isto num outro verso que nós vamos mencionar aqui. Portanto, meus irmãos, nós precisamos abandonar, como Paulo disse, as velhas coisas, nossos velhos guardados. Nós precisamos limpar a nossa gaveta, nós precisamos tirar os entulhos, nós precisamos realmente, meus irmãos, aquelas fichas, aquelas anotações passadas, vamos tirar isso da nossa mente, vamos tirar do nosso coração, vamos viver nova vida com Cristo Jesus. É isso que Paulo está aqui nos recomendando. E quando nós nos livramos dessas coisas, meus irmãos, o apóstolo diz, e eu avanço. Há muitas pessoas que estão paralisadas, não estão avançando. Ainda no verso 13, Paulo diz, avanço para o que está diante de mim. Israel, quando saiu do Egito, tinha saudade das coisas que ficaram lá no Egito, saudade das cebolas, saudade das panelas de carne, saudades lá do Egito. Paulo disse, nós deveremos fixar os nossos olhos à frente, não fixarmos no passado. Nós precisamos avançar, precisamos ir em frente. Há pessoas, meus irmãos, que na vida cristã, elas não avançam. São pessoas que continuam crianças na vida cristã. Eu conheci um pastor, ele era itinerante, pastor Elias Portes, e ele contou que uma vez ele hospedou numa casa e havia chegado um neném naquela casa. E foi uma alegria muito grande. Ele chegou ali e participou da alegria daquela família. Ele hospedou-se naquela casa e viajou. Daí, há uns anos, ele voltou e chegou àquela casa. E a casa estava triste. A casa não tinha mais aquela alegria.
E ele perguntou: o que está havendo? Vocês estão tão tristes, eu passei aqui da outra vez, era tanta alegria, mas a casa está hoje tão triste. E alguém disse: ah, pastor, aquela alegria que nós tínhamos, a causa daquela alegria é a causa de nossa tristeza. Aquela criança não cresceu, aquela criança continua um bebê, dá muito trabalho, não desenvolveu, não avançou na vida. Meus irmãos, há muitas pessoas na vida cristã que não avançam, continuam um bebê espiritual, não cresce. Paulo falou isso aos coríntios, que havia ali muita gente que não cresceu espiritualmente. Nós precisamos avançar. Paulo, ele nos chama aqui a irmos sempre em frente. O crente, meus irmãos, ele não deve ser uma pessoa estagnada. Alguém disse que há muitas pessoas que são estagnadas, outras empazinadas. Por quê? Há pessoas que só recebem. Elas não praticam o que está recebendo. Elas não colocam em prática aquilo que está recebendo. Elas não se desenvolvem, elas não se exercitam. São pessoas que continuam na mesma situação. O povo de Israel às vezes queria voltar diante das dificuldades do deserto. Muitas vezes o povo revoltou-se contra Moisés e reclamava: por que você nos tirou lá do Egito? Por que o povo, ao invés de colocar a sua visão na terra prometida, ficava paralisado, pensando no Egito e até pensando em voltar? Os irmãos se lembram quando os 12 espias foram lá para espiarem a terra? Quando voltaram, 10 deles: olha, lá só tem gigantes, a coisa lá é complicada. Mas o Josué e Caleb disseram: olha, gente, os cachos de uva lá são extraordinários. A terra é maravilhosa. Subamos e possuamos a terra. Subamos, vamos em frente, vamos avançar, vamos chegar a Canaã. Nós precisamos chegar a Canaã. A vida cristã é uma vida de avanço, é uma caminhada para frente, sempre para frente e para cima, para frente com visão de céu. Nós não devemos nos paralisar. Eu avanço. Você está avançando? A sua vida cristã está desenvolvendo? Você está crescendo espiritualmente ou está retrocedendo? Há muita gente retrocedendo. Ontem na célula, uma irmã estava compartilhando algo, dizendo de uma pessoa amiga da sua filha, um excelente profissional, uma pessoa atuante na igreja, uma pessoa que pregava, cantava, e agora essa pessoa está vivendo uma vida totalmente diferente daquela que a vida cristã realmente orienta, as práticas cristãs que realmente nós deveríamos praticar. Essa pessoa retrocedeu, essa pessoa não avançou, mas nós temos conhecimento de pessoas que avançaram,
Eu conheci um irmão, ele tinha muita dificuldade, inclusive dificuldade para falar, e ele tinha muita vontade de pregar, mas esse irmão, ele começou a tratar a sua fala, ele começou a trabalhar a sua dicção, e hoje é um excelente pregador. Há um tempo atrás, eu compartilhei com os irmãos aqui, há pouco tempo a irmã Leni estava lembrando, brincando, né? Eu compartilhei com os irmãos aqui de um pregador que ele, toda vez que ele ia pregar, a igreja começava a dizer: mas gente, fulano vai pregar, que coisa horrível, a gente não aguenta mais fulano, não aguenta mais. E colocaram um triste apelido, né, nele. Ele não tem nada, ele não oferece nada, ele fala, não edifica ninguém. E colocaram o apelido nele de pau seco. Quem vai pregar hoje? É pau seco. Não vou lá não. Se é pau seco, nem vou à igreja hoje. Aí alguém o chamou e disse: fulano, olha, você precisa tomar cuidado, estuda, prepara o sermão, porque quando você vai pregar, o pessoal já colocou um apelido em você e todo mundo diz: chamam você agora de pau seco. E disseram: olha, é pau seco que vai pregar, então não vou lá. Toma jeito, procura estudar, procura se preparar, procura crescer, se desenvolver. E ele ouviu aquela palavra. E ele, um domingo pela manhã, ele pregou um excelente sermão. E uma menina saiu correndo, a mãe não foi ao culto, chegou em casa e disse: mamãe, a senhora perdeu o culto. Nada, foi pau seco que pregou hoje. Foi, mas pau seco pegou fogo hoje, mamãe. Pau seco incendiou hoje. Foi uma bênção. Meus irmãos, nós precisamos realmente crescer, nos desenvolver. Nós precisamos trabalhar as nossas dificuldades. Todos nós temos nossas dificuldades e nós precisamos trabalhá-las. Nós precisamos fazer com que nossas dificuldades elas sejam dirimidas e assim nós possamos avançar. O verso 14, ele disse: prossigo para o alvo. Prossigo. Meus irmãos, esse texto é um texto de incentivo, que eu e você não podemos parar. Nós precisamos ir em frente. Prossigo. Paulo era o tipo de pessoa que queria sempre mais. Paulo era o tipo de indivíduo que tinha cócegas nos pés e na língua. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, quando nós pensamos que Paulo está num lugar, ele já está em outro. Ele não parava, era uma pessoa que estava sempre prosseguindo, estava sempre indo em frente. Não era uma pessoa parada, ele sempre estava agindo. A vida cristã, ela é um permanente prosseguir, ir em frente. Na estrada, meus irmãos, na estrada da vida, não há nenhuma inscrição dizendo parada para descanso. Pelo contrário, Miqueias 2:10, o que diz lá? Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que corrói. Levantai-vos e andai, não é aqui o vosso descanso. Meus irmãos, às vezes há pessoas que arranjam desculpas para paralisarem. Há pessoas que arranjam desculpas para se fixarem, estarem
no mesmo lugar, não se desenvolverem. Diz que haviam 2 irmãos, um muito trabalhador, muito ágil, mas o outro era preguiçoso demais. E o preguiçoso sempre levantava tarde, enquanto o outro já havia feito uma série de coisas, o preguiçoso estava levantando. E um dia, a mãe deles resolveu chamar o preguiçoso a atenção. Disse: meu filho, você precisa mudar de vida. Sua vida é uma vida parada. Parada. Você só vive mais para dormir. Você precisa se despertar. Olha, seu irmão levantou cedo para agir a vida, achou um maço de dinheiro. E disse que o preguiçoso, com o olho meio aberto, fechado, disse: mas mamãe, quem perdeu andou mais cedo do que ele. Quem perdeu andou mais cedo do que ele. Nós precisamos, irmão, nos despertar, nunca arranjarmos desculpas para ficarmos inertes, mas precisamos nos desenvolver, precisamos ir em frente, nós precisamos realmente prosseguir, e o nosso alvo é Cristo, prosseguir sempre em direção a Jesus, prosseguir sempre em direção aos ensinos de Jesus, a fazermos sempre o que Cristo fez, seguirmos o exemplo dele. Nós não devemos ficar parados. Eu prossigo, eu avanço. Eu esqueci o passado, agora é vida nova com Cristo. Eu estou indo em frente. Aquelas posições sociais, religiosas que eu ocupei no passado, aquilo eu deixei para trás. Agora a minha vida é nova vida com Cristo, vida com Jesus, uma vida ativa. Como está a sua vida? Prosseguindo? Você está avançando ou você está estacionado? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que é um convite ao estacionamento, a estacionarmos-nos, a ficarmos parados, o medo de sair, o medo de fazer aquilo outro. Essa crise, ela trouxe para nós um clima de paralisia, de estagnação. Tudo é o Covid. Mas nós deveremos tomar os devidos cuidados, claro, mas nós não podemos permitir que nada nos paralise, nada nos leve a vivermos uma vida infrutífera. Nós precisamos frutificar, nós precisamos avançar, nós precisamos ir em frente. Meus irmãos, o grande filósofo Sócrates, ele dizia: a humanidade caminha sem cessar. Quem se deter será esmagado. O que ele está dizendo? Olha, se você vai no meio da multidão, se você parar, a multidão vai empurrar você, vai tombar você e vai pisar você. Você não pode parar. Você precisa caminhar com cuidado, caminhar ao planejar a sua caminhada, onde você quer chegar, como você quer chegar. Você precisa planejar, mas não pode parar. Vamos avançar, vamos deixar o passado no passado, vamos viver o presente, para que tenhamos um futuro abençoado e abençoador. Meus irmãos, a causa do Evangelho precisa de cada um de nós. Você é muito importante nesta causa, muito importante. Às vezes você se julga uma pessoa que não é tão importante, mas
Você é importante. Você é importante. A Bíblia, através do profeta Samuel, diz lá que Deus não vê como o homem vê. O homem tem uma visão, e às vezes a nossa visão é uma visão de incapacidade, mas a visão que Deus tem de nós é que Ele pode nos usar e que nós podemos ser instrumentos úteis, instrumentos abençoadores nas suas mãos. Você jovem, você adolescente, lá no seu colégio, não se deixa influenciar. Não se deixe influenciar. Você é um influenciador, é uma influenciadora. Você tem que avançar. Você não pode permitir que alguém paralise você ou mude a sua maneira de ser. Nos faz lembrar de Daniel, quando ele foi levado lá para a corte babilônica, e ali foi oferecido a ele o manjar do rei. O manjar do rei, a comida do rei. E ele chamou então o chefe dos cozinheiros, educadamente, disse: olha, eu queria fazer um pedido. Eu não gostaria de comer a comida do rei. Não gostaria de comer a carne e os restantes dos alimentos. Nós só queremos, eu e os meus amigos, nós só queremos comer legumes. Legumes. Meus irmãos, e aquele chefe dos cozinheiros disse: mas vocês vão ficar magros. Vocês vão ficar numa situação muito complicada se vocês não comerem a comida do rei. E ele disse: não, você faz uma experiência de 10 dias. E o Aspenaz fez então uma experiência de 10 dias com eles. E verificou naqueles 10 dias que eles estavam mais bonitos. Eles estavam com aspectos melhores, o aspecto melhor do que o dos outros rapazes. E eles entraram ali 3 anos naquela universidade, babilônica, e após os 3 anos eles foram levados à presença de Nabucodonosor. E o rei começou a perguntar a eles, inquirindo e perguntando, e eles responderam com mais sabedoria, com mais eficiência do que todos os outros. Portanto, nesta vida nós precisamos avançar, sempre em direção a Cristo. O mundo está aí oferecendo muita coisa. Quer mudar a sua personalidade, quer mudar a sua vida. Mas Paulo disse: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É muito bonito e aparentemente gostoso o que o mundo nos oferece, mas nós não podemos fixar os nossos olhares no mundo. Paulo diz que o nosso olhar tem que se fixar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nesta noite nós possamos pensar realmente em esquecermos aquelas coisas que nunca nos edificaram, que não serviram para nada, mas e abrirmos mão de tudo isto por amor a Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso alvo supremo. Que Ele nos abençoe. Amém? Pastor Edson com a palavra. Amém, irmãos? Que bênção, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus essa palavra ao nosso coração. Querido Deus, muito obrigado, porque nós queremos, na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, prosseguir
dentro daquilo que envolve a realidade e o propósito do Senhor sobre nós. O apóstolo Paulo disse, eu prossigo. Ele diz, nós prossigamos. E assim seja sobre cada um que aqui está, sobre aqueles que estão através do YouTube nos acompanhando e aqueles que em algum momento terão acesso a essa ministração. Que o Senhor possa continuar usando esta palavra para poder trazer à nossa vida o ato direcionador daquilo que envolve a ação e a dependência do Teu Santo Espírito em nós. Obrigado pela vida do pastor Roberto, pela bênção que ele representa para nós como instrumento Teu. Obrigado, ó Deus, pelo seu ministério. Obrigado, ó Deus, pela ministração de forma específica nessa noite. Nós te agradecemos por cada pessoa que aqui está e por todos aqueles que foram alcançados por essa palavra. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Roberto. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, e antes de nós cantarmos o último cântico, eu queria lembrar que no próximo domingo é Dia dos Pais. Nós não teremos nenhuma atividade pela manhã e nem à tarde na igreja. Nós vamos ter, sim, no sábado, às 15 horas, um trabalho com as crianças e os seus respectivos pais, que fazem parte do ministério com crianças da igreja. Então, todas as crianças que fazem parte desse ministério já receberam o convite, os seus respectivos pais também. Então, nós vamos ter um encontro no sábado às 15 horas. Mas no domingo pela manhã, como nós já fazemos há alguns anos, nós não temos nenhuma atividade pela manhã. Então, não vai ter nem escola bíblica e nem culto de manhã. E não vai haver também o CAC e nem a classe preparatória de batismo no próximo domingo. Somente o culto da noite. Então, fique ligado para você, como o pessoal diz aí fora, não comer mosca, tá certo? Então, no próximo domingo, apenas o culto às 18 horas. Nós estaremos fazendo um momento de gratidão a Deus pelos pais, pelas mães, que nós não tivemos oportunidade de presencialmente fazer isso no Dia das Mães, então nós vamos fazer esse momento também, e vamos pensar, independente de pai e mãe, pensar na família. Então, queria convidar você para estar conosco, vivendo esse tempo de gratidão a Deus, pela vida dos pais, das mães e pela vida da família. Então, no próximo domingo, às 18 horas. Queria também dizer que nós temos o nosso aplicativo Igreja da Orla. O pastor Roberto até fez menção nessa semana agora passada, o Gabriel na semana retrasada. Essa semana nós temos o pastor Marcelo. Então, queria muito que você, que ainda não baixou o aplicativo Igreja da Orla, baixe no seu celular, no seu dispositivo móvel, e se utilize dessa ferramenta que a nossa igreja tem, para estar mais informado a respeito de todas as coisas que nós, como igreja, estamos vivendo. Inclusive, no próximo domingo, como nós sempre oferecemos, nós temos já disponível no aplicativo, mas amanhã que vai ser liberado para você baixar uma ordem, uma proposta de culto para o próximo domingo, você fazer junto com seu pai ou com a sua família. Então, não vamos reunir de manhã, mas você pode se reunir com a sua família, baixando no aplicativo lá, esse propósito desse culto de adoração a Deus em família. Então, não deixa de estar usufruindo desse benefício no nosso aplicativo, tá bom? Nós fechamos aqui o nosso culto, agradecidos a Deus por tudo que vivemos aqui. Com essa música final, nós assim encerramos este tempo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui entre nós. Que Deus continue abençoando a você, a sua família também, você que está aí pela internet. Tivemos a abertura com a Letícia, abençoando-nos, né, com o seu solo, e agora o fechamento, além da Letícia, a Sofia, também expressando, juntamente com os demais, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez? Vamos juntos, irmãos. Perigo ou espada? A igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que
a igreja. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Cante nada. Nada, nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está. Vamos terminar cantando nada, nada, nada. Cante. Nosso Senhor.